Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um culto online aqui na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Bom Pastor de Manaus. Eu sou o pastor Evandro Bintti e desejo que esta noite Deus Pai, Filho e o Espírito Santo possam abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé e a sua confiança na graça, no amor e na misericórdia de Deus. O nosso culto de hoje terá como base o Evangelho de João, capítulo 20, faz parte do domingo de Páscoa ainda, à tarde, quando Jesus se apresenta vivo, ressuscitado aos seus discípulos. E o tema do culto de hoje é um tema interessante, foi trazido num estudo do Dr. Wilson Schultz, que é professor do Seminário Concórdia e também da UBRA. Ele trouxe um estudo sobre esse texto e ele trouxe uma sugestão interessante de tema que dizia assim: Tomé nos ensina, não faltem ao culto. Que Deus possa nos abençoar desta forma. E assim, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, será que esta noite nós podemos nos apresentar diante de Deus e dizer a Ele assim: esta semana eu não pequei, esta semana eu fui perfeito, não pequei nem por palavras, nem por ações, nem por omissão, nem mesmo por pensamentos. Será que nós podemos esta noite chegar com sinceridade diante de Deus e falar estas palavras? Certamente que não. E isso nós vamos também ver bem claramente na primeira leitura bíblica indicada para hoje,
que é da primeira carta de João, capítulo 1, o capítulo 1 todo, até o versículo 2 do capítulo 2. Vamos acompanhar e depois a gente conversa sobre o que esta palavra de Deus tem a nos dizer esta noite. Leitura da primeira carta de João, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa igreja seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, então estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Amém. Amado irmão e amada irmã, como são verdadeiras estas palavras? Se nós chegarmos diante de Deus e dissermos que não temos cometido pecados, nós estamos mentindo. Nós fazemos de Deus um mentiroso. A verdade não está em nós, por isso precisamos nós reconhecer os nossos pecados e pedir o perdão a Deus. Durante o próximo hino, eu convido você, cada um de vocês, a, em silêncio ou através das palavras deste hino, abrir o coração e falar com Deus e confessar a Deus os seus pecados. Abismado em meu pecado, clamarei a Ti, Senhor. Olho o pranto e o desencanto deste pobre pecador. Deus clemente e complacente, vem liberta-me do mal, para amar-te e contemplar-te com a corte celestial. Cada dia eu passaria ao teu lado, bom Jesus, adorando e proclamando Deus autor de toda a luz. Mas ligado ao meu pecado, quem me livrará, Senhor, dos conflitos, dos delitos, que ó Cristo Redentor.
a cada um de vocês que reconhece ser pecador, que se arrepende dos seus pecados e que deseja o perdão de Deus para as suas vidas, que deseja que Deus te dê forças para abandonar o pecado, abandonar esta velha natureza pecaminosa, e deseja que Deus Espírito Santo lhe fortaleça na fé para que possa tentar viver de acordo com a vontade de Deus. Então, eu te declaro perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus. salmo indicado para a noite de hoje é o salmo de número 148. Salmo de número 148. O salmo de hoje a ser lido é o salmo 148. Toda a criação deve louvor ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos.
Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e a lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras de todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Te convido a falar com Deus em oração. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que tens feito em nossa vida. Como o salmista, louvamos ao Senhor. Louvamos porque tens estado cuidando de nós, mesmo em meio aos dias difíceis que estamos enfrentando. Pedimos a Deus que continues a estar ao nosso lado, especialmente neste momento de culto, abrindo o nosso entendimento, nosso coração, fortalecendo-nos na fé, através da leitura e reflexão da Tua Palavra. Que possamos, a Deus, ser edificados por esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos ao Senhor. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu
próxima leitura indicada para hoje é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. E este Evangelho será então a base do nosso culto de hoje. Vamos ler o Evangelho traduzido para os dias de hoje. Está no livro de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao ver o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu," disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estavam escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação para a nossa reflexão de hoje, nós louvamos ao Senhor. Esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me. Em seu amor me apegarei.
meu Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. E glorioso ressurgiu, meu pecado redimiu, eu sou esse é o poder de Cristo, por toda minha vida aqui, eles serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus a minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, esta canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus, só em Jesus, só em até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o tema do nosso culto de hoje é Tomé nos ensina, não faltem ao culto. Esse tema foi sugerido através de um estudo realizado pelo professor em teologia, Dr. Wilson Scholz, professor do Seminário Concórdia e também do curso de teologia da Obra Canoas. Nós sabemos que culto é um momento especial, é um encontro com Deus, nós dizemos, e assim também aprendemos na nossa apostila de profissão de fé. Culto é um momento em que nós vamos até Deus para adorar ao Todo-Poderoso, para louvá-lo. É maravilhoso estar na casa de Deus junto aos nossos irmãos para adorar ao Senhor. Certamente nos identificamos muito com as palavras do rei Davi, que escreveu no Salmo 26, versículo 8. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. E Davi também escreve no Salmo 122, versículo 1, palavras muito conhecidas e certamente vivenciadas por cada um de nós. Ele diz assim: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. E como também gostaríamos de poder vivenciar a espiritualidade como vivenciavam os primeiros cristãos da igreja primitiva,
conforme relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Claro que nós vivemos em amor cristão, que nós como cristãos conseguimos ainda sentir a dor uns dos outros, amar uns aos outros, né? Oferecer àqueles que sofrem auxílio, e isso é muito importante. Mas infelizmente, pelo menos até esse final de semana, não estamos podendo realizar, né, o que também nos diz o texto, né, o partir o pão juntos, ou o adorar juntos no templo. Como estamos sentindo falta de estar juntos? É um verdadeiro privilégio vir à presença de Deus para a adoração. Somos convidados por Deus a vir ao seu encontro, a nos aproximar dele para ouvi-lo, para adorá-lo com as nossas palavras, com os nossos cânticos, com o nosso ofertar também. Culto é também fé em ação. No culto nós estamos pessoalmente envolvidos com Deus e Deus pessoalmente envolvido conosco também. Não apenas temos união com Deus, mas também uns com os outros como irmãos da fé, da família de Deus. E no nosso manual de profissão de fé diz assim que uma das razões básicas porque Deus nos colocou juntos em família de fé, em congregações, para que possamos nos encorajar mutuamente, apoiar aqueles que sofrem, a estar ao lado daqueles que estão alegres, a estar juntos, como uma grande família. A leitura do Evangelho indicada para este culto aconteceu em 2 momentos. Uma primeira parte no domingo de Páscoa, no dia da ressurreição, ainda à tarde, e depois, num segundo momento, uma semana depois, no outro domingo. E esta história, né, nos traz o seguinte tema: não faltem ao culto. Este texto, esta história, este tema é tão importante que é uma das poucas passagens bíblicas que se repete todos os anos. O texto apresenta o encontro de Jesus com os seus discípulos lá no domingo de Páscoa, à tarde. Pela manhã, as mulheres já haviam visto Jesus. Viram ele ressuscitado, correram, contaram aos seus discípulos. Pedro e João correram ao túmulo e foram ver se aquilo que elas haviam dito realmente era verdade. E quando chegaram ao túmulo, encontraram apenas os lençóis onde Jesus havia sido enrolado. Isso trouxe alegria, preocupação, medo, ansiedade. Será verdade? Será que roubaram o túmulo? Será que o que aconteceu? Eles queriam também ver Jesus como as mulheres disseram que viram, mas eles não viram, viram apenas o túmulo vazio. De qualquer forma, em seus corações havia um turbilhão de sentimentos: alegria, preocupação, medo dos líderes judeus. Pois os líderes judeus que haviam crucificado Jesus, ao saber da ressurreição, poderiam facilmente pensar que os seus discípulos haviam roubado o corpo. E de fato eles pensaram nisso. Então poderiam caçá-los, persegui-los, matá-los, como fizeram com o Senhor. Mas em meio a todos estes sentimentos havia a expectativa quanto à ressurreição de Jesus testemunhada pelas mulheres. Então este era o clima, este era o ambiente nos corações dos discípulos de Jesus. Jesus percebeu que precisava ir ao encontro dos seus discípulos para lhes reforçar a confiança e a convicção de que ele de fato havia ressuscitado. Jesus precisava criar neles a convicção de que ele de fato era o Cristo, o Salvador. Aliás, este era inclusive o objetivo de João ao escrever o seu livro, como nós vemos nos versículos finais deste nosso trecho indicado, versículos 30 e 31, onde João diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele.
Jesus precisava animar aos seus discípulos que sofreram tanto pela angústia da morte de seu Senhor, ali diante dos seus olhos. Naquele mesmo dia, então, Jesus, naquele domingo de Páscoa, à tarde, foi ao encontro dos seus discípulos, onde eles estavam reunidos, de portas trancadas, janelas trancadas, com medo dos líderes judeus. Agora deixa eu puxar um gancho dentro deste momento. Quando você se sentir assim, irmão, com medo, angustiado, aflito, preocupado, seja lá qual for o motivo, não sei, talvez você esteja vivenciando algo assim neste dia. Quando você está aí no seu cantinho, com medo, lembre-se que Jesus está aí junto com você, ao seu lado. Mesmo que as portas e janelas da sua casa estejam trancadas, mesmo que o clima esteja pesado, mesmo que você não consiga encontrar razão racional para confiar ou para se alegrar, acredite, Jesus está aí do seu lado. Converse com Ele, ore, chore, desabafe, peça a sua ajuda, louve a Deus e você sentirá a esperança voltar a raiar em sua vida, no seu coração. Voltando à nossa passagem bíblica indicada para hoje. Se por culto nós entendemos ser, então, um encontro que temos com Deus, naquele domingo de Páscoa, à tarde, quando os seus discípulos estavam reunidos, Jesus apareceu no meio deles, então nós podemos dizer que aquele foi o primeiro culto de Páscoa como nós entendemos hoje. Olha só que interessante. Jesus apareceu ali no meio deles, sem precisar abrir portas ou pular uma janela. Jesus mostrou-se aos seus discípulos e disse a eles que a paz esteja com vocês. Pensa no meio destes sentimentos todos que eles estavam, preocupação com as suas próprias vidas, perseguição dos líderes judeus. Jesus vem a eles e dá a eles a sua paz. Os discípulos então ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E este é o primeiro resultado da Páscoa. A Páscoa nos traz, a mensagem da ressurreição nos traz a alegria de volta aos corações. Quando todos os inimigos comemoravam a morte de Jesus, como se o tivessem derrotado, seus discípulos se entristeceram. Mas agora, ao ver Jesus ressuscitado, eles é que se alegram por verem o seu Senhor, o seu Redentor vivo. Mais uma vez Jesus lhes diz que a paz esteja com vocês, e aí Jesus os envia. Ele diz assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele os enviou para quê? Para que eles levassem a graça, o amor e o perdão de Deus para todas as pessoas, angustiadas pelo medo da morte eterna e condenação. Através dos seus discípulos, a sua missão continuaria alcançando bilhões e bilhões de pessoas em todo o mundo, desde o dia da ressurreição de Jesus até o dia de hoje e até o dia em que Jesus voltará. Para capacitar os seus discípulos a realizar esta missão tão importante, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se vocês não perdoarem, eles não são perdoados. A quem os discípulos perdoariam os pecados e a quem eles não deveriam perdoar os pecados? Pelo que nós lemos na palavra de Deus, nós entendemos que aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados são perdoadas por Deus. E os seus discípulos eram instrumentos de declaração deste perdão de Deus. Aquelas pessoas que, mesmo talvez vivendo dentro da igreja, que não se arrependem dos seus pecados, que querem continuar vivendo uma vida dupla, né? Indo à igreja, mas sem abandonar os seus pecados, a estas pessoas, os discípulos não deveriam conceder ou não deveriam declarar o perdão de Deus. O interessante é que o Espírito Santo, oficialmente, vamos dizer assim, foi enviado no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas
Extraordinariamente, Jesus concedeu o Espírito Santo aos seus primeiros discípulos, porque a missão de compartilhar a mensagem do Cristo ressuscitado era urgente. Não havia mais tempo para esperar. Imediatamente eles deveriam sair e compartilhar com as pessoas que eles conheciam que Jesus havia ressuscitado. Eles precisavam do dom do Espírito Santo para testemunhar, para dar a eles confiança e coragem e ousadia para pregar esta mensagem urgente para todas as pessoas. Tudo isso também nós recebemos quando estamos no culto, quando adoramos a Deus, quando vamos à casa do Senhor, ou quando nós estamos neste momento, agora, neste culto. Porque nós recebemos de Deus, pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, a alegria de sermos salvos, a paz de Deus. Recebemos o fortalecimento do Espírito Santo em nossa vida para que possamos testemunhar a mensagem do Cristo ressuscitado para o perdão dos pecados daqueles que se arrependem dos seus erros. Que Deus possa assim continuar sempre nos abençoando. Mas e Tomé, pastor? Não tem o tema do culto? O tema do culto não diz: Tomé nos ensina, não faltem ao culto. Onde é que Tomé nos ensina isso? Onde é que aparece isso nesta história? Pois é aqui que entra Tomé na história. Exatamente por Tomé ter faltado aquele primeiro culto. Tomé não estava lá. Tomé faltou aquele primeiro culto de Páscoa. E aí se começa a filosofar, tentar entender onde Tomé estava. O texto não fala nada sobre isso. Então tudo o que se cria são especulações. Mas mais importante do que a pergunta por que Tomé não estava lá, ou onde Tomé poderia estar, mais importante do que estas perguntas é uma outra pergunta que diz assim: o que Tomé perdeu por não estar lá? Olha só que interessante essa pergunta. O que Tomé perdeu por não estar naquele culto de Páscoa? Bom, Tomé perdeu a paz que Jesus ofereceu aos seus discípulos. Tomé perdeu de receber o Espírito Santo naquele dia. Tomé perdeu este envio a testemunhar, este encorajamento para que pudesse realizar a missão de Jesus, de compartilhar o Cristo ressuscitado. Isso quer dizer, pastor, que se nós não formos a um culto, nós vamos perder o Espírito Santo? Não. Mas quando nós faltamos ao culto, nós perdemos aquela oportunidade de fortalecer a nossa alegria, de fortalecer a nossa confiança no Cristo ressuscitado. Quando nós faltamos ao culto, nós perdemos aquela oportunidade de o Espírito Santo nos animar, nos alegrar, nos fortalecer para que possa então nos enviar a testemunhar. Quando nós perdemos o culto, nós perdemos uma oportunidade muito valiosa de alimentar então nosso espírito e a nossa fé. Quando Tomé chega, horas mais tarde, os discípulos estavam radiantes, felizes, e começam a falar sem parar: olha, Tomé, Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, aquilo que as mulheres falaram de manhã é verdade, nós vimos Jesus com os nossos próprios olhos. Mas Tomé estava talvez triste demais, preocupado demais, aflito demais, não sei. Ele não conseguiu crer no que os seus colegas estavam contando para ele. Talvez ele pensasse que eles estavam apenas tentando animá-lo. E aí entra aquela famosa frase de Tomé: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, se eu não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Então Jesus aparece no domingo seguinte, 8 dias depois, se põe ali no meio deles, como foi na semana anterior, portas trancadas, janelas trancadas. Jesus de repente aparece no meio deles e se dirige diretamente para o Tomé e diz: Tomé, veja as minhas mãos, ponha o seu dedo nelas, estenda a sua mão e ponha no meu lado, Tomé. Tomé, para de duvidar e creia, Tomé. O objetivo de Jesus nas duas aparições
era restaurar a confiança e a alegria em seus discípulos. Eles precisavam crer. Todos eles precisavam crer. Eles seriam as suas testemunhas, eles seriam os propagadores da ressurreição. Portanto, era fundamental que todos eles realmente crescem que Jesus havia realmente ressuscitado. E assim também é com cada um de nós hoje. Hoje nós somos os discípulos de Jesus, nós somos os seguidores, nós somos as testemunhas do Cristo ressuscitado. Que aquilo que Ele fez na cruz vale para as nossas vidas, para os nossos dias de hoje. Por isso, não desperdice, amado irmão e amada irmã, a oportunidade que Deus te concede de sempre fortalecer a sua fé na palavra, ao participar dos cultos, dos devocionais, ao ler a palavra em casa com seus familiares, ao fazer as suas orações pedindo que Deus te conceda o fortalecimento da fé. Aproveite cada oportunidade para que Deus possa usá-lo como instrumentos de salvação ao enviar, a propagar o amor de Deus e o Cristo ressuscitado. Que Deus assim abençoe a sua vida esta noite, em nome de Jesus. Amém. Te convido a louvar ao nosso Deus neste momento. E se Deus tocar ao seu coração a fazer uma oferta de gratidão por tudo que Deus tem feito em sua vida, você poderá usar os códigos de barra QR Code que estarão aqui na tela para fazer a sua oferta de gratidão. Que Deus possa abençoar a cada um de nós neste momento, quando louvamos ao Senhor. Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor salvador, invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos, padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Te convido a se juntar a mim e falarmos com Deus em oração. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos por mais esta oportunidade de recebermos
o fortalecimento para a nossa fé através da Tua Palavra, a qual nós lemos e refletimos. Obrigado por este privilégio de estar podendo louvar a Ti. Alguns de nós, talvez, com medo, muitos de nós guardados em nossos lares, preocupados com esta doença que tem trazido tanto sofrimento à nossa cidade, ao nosso país e a todo mundo. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por cada um de nós. Peço que continues, ó Deus, a nos cuidar. Peço que continues a abençoar para que a vacinação possa se realizar o mais rapidamente possível, para que o mais rapidamente possível estejamos livres de todo o sofrimento que este vírus tem trazido ao nosso planeta. Peço que console aqueles que estão enlutados. Peço que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão em tratamento. Peço a Deus que todos nós cristãos sejamos encorajados a viver a nossa fé na prática, em nosso dia a dia, para que sejamos nós instrumentos de salvação. Peço a Deus que este envio seja renovado em nosso coração pelo Teu Espírito Santo todos os dias e que não percamos nenhuma oportunidade de apontar para Jesus e testemunhar o Cristo ressuscitado para as pessoas que nós conhecemos, e isso de todas as formas possíveis, sejam virtuais, mas especialmente de forma presencial, as pessoas que nos cercam. Abençoe a Deus a cada um que está acompanhando este culto neste momento, trazendo a Deus às suas vidas a alegria, a Tua paz e o encorajamento do Espírito Santo. Nos guie, nos oriente, nos abençoe. Tudo isso eu te peço, amado Deus, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que bom ter a sua presença esta noite, querido irmão e querida irmã. Certamente o Espírito Santo soprou sobre você a sua bênção, o seu fortalecimento para que você seja também enviado a compartilhar a mensagem da salvação de todas as formas possíveis. Uma delas é clicando no botão compartilhar. Se você ainda não compartilhou este culto, possa fazê-lo em sua rede social, nos seus grupos também de WhatsApp, para que a mensagem do Cristo ressuscitado fortaleça a fé dos seus amigos e familiares. Mas que também, claro, não fique restrito apenas ao virtual, quando tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém, que você possa ser este canal e este instrumento de salvação. Alguns avisos: o nosso grupo de oração continua se reunindo todas as manhãs para orar. Refletimos na palavra e também fazemos as nossas orações. E tem sido assim momentos de grande crescimento, de fortalecimento. Se você ainda não faz parte desse nosso grupo, te convido. Todas as manhãs, de 7 a 7h30, horário de Manaus, 8 a 8h30, horário de Brasília. Hoje teve, amanhã temos também. Não para nunca. De segunda a segunda, vocês são nossos convidados para nos juntarmos todos e falarmos com Deus em oração. Às quintas-feiras temos o nosso estudo bíblico online. Tem sido também um grande momento de crescimento. E faz parte do nosso curso de profissão de fé. Quem não é membro da Igreja Luterana, quer conhecer o que nós cremos, né? Aproveite, busque aí nas datas, nas quintas-feiras. Só pegue no calendário e vai buscando na nossa página da igreja, no Facebook, você vai encontrar esses estudos bíblicos. E se você é membro da igreja, né, também vá lá, participe conosco dos nossos estudos bíblicos, que vai também relembrar das passagens, dos assuntos tão importantes e vai crescer com certeza também na fé e no conhecimento. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos cantar o hino final e após o hino final vai encerrar este nosso culto e dentro de alguns instantes iniciará a Escola Bíblica Dominical num segundo vídeo. Então fique aí na página da Igreja Luterana Bom Pastor de Manaus, que já encerrando este culto, iniciará um outro vídeo com a Escola Bíblica Dominical. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Amém. Oh